queridos. Graça e paz. Que bom, que alegria poder estar com os irmãos e pedirmos ao Senhor graça para podermos compartilhar algo com os irmãos. Como o Vande já adiantou, mês passado a gente compartilhou algo sobre o ide fazer discípulos e hoje eu gostaria de continuar. A gente falou bastante sobre a primeira parte do versículo 1 Pedro 2, de 9 a 11. Ou não, 1 Pedro 2, 9. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a segunda parte. A primeira parte do texto diz de quem somos, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a primeira parte fala de quem somos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Que maravilha, aleluia, queridos. Glória a Deus. E a segunda parte fala a fim de que a gente testemunhe das maravilhas que o Senhor fez por nós, as maravilhas de Jesus. Queridos, a gente tem modelo, e tudo no reino de Deus tem modelo, e esse modelo é Jesus. Amém, queridos? A gente precisa olhar para esse modelo, a gente precisa copiar esse modelo, que é Jesus. Eu vou falar assim, bem simplesmente, queridos, nada muito profundo, mas só para dar uma ideia. Jesus fez discípulos. E o que Jesus fez para fazer discípulos? 4 coisas. Ele proclamou o reino de Deus. Ele consolidou essa proclamação. Ele fundamentou aqueles que vieram ao Senhor. E depois, por fim, ele enviou. Então, olhando para Jesus, acredito que nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos anunciar o Evangelho. É chegado o reino. O mundo não está perdido. No sentido de que agora veio a salvação. O mundo, na verdade, está perdido, mas agora ele traz a salvação. As coisas não estão desgovernadas. Tem um Deus no controle. E Jesus, em 2 passagens bem específicas, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Em outra passagem o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ou ela comigo.
Queridos, interessante que Jesus, nas situações, e a gente pode ler as passagens mais distintas possíveis, Jesus sempre usou os relacionamentos para mostrar para as pessoas, para anunciar quão longe elas estavam do Senhor. Nos tempos que a gente vê Jesus proclamando, a gente vê uma simples passagem, alguém que vai buscar uma ajuda nele, uma cura, alguma situação que acontece, uma parábola que ele fala. O Senhor está sempre assim mostrando, olha, o caminho é por aqui. E meu Pai está completamente aberto a esse relacionamento. Então, Jesus sempre deixou muito claro uma coisa. E nós, ao proclamarmos, temos que deixar essa coisa muito clara. O homem está longe de Deus, a humanidade está longe de Deus, é preciso voltar. Precisamos anunciar isso, que há um caminho de volta. O difícil, às vezes, é porque, se você sair por aí, todo mundo pensa que está tudo bem com Deus. Mas no dia a dia, queridos, o que nós, como seres humanos, sentimos bem de perto? A consequência das nossas próprias escolhas. Então, às vezes, a pessoa pode falar para você, está tudo bem. Mas, como diz a palavra, quando a gente para e bota a cabeça no travesseiro e para pensar, às vezes nem tudo está bem. Mas o que é bom é que Jesus está disponível a entrar, nos ajudar, nos socorrer, e não apenas resolver nosso problema, Ele quer resolver a nossa vida, a nossa independência com Deus. Uma outra coisa que Jesus fez na sua proclamação, Ele consolidou a proclamação. O que é isso, queridos? É quando o proclamando, aquele que está ouvindo a palavra, fala assim, eu quero. Eu preciso disso aí. Eu sou esse pecador que entendi que estou longe de Deus. Eu sou essa pessoa. E aí, queridos, quando eu falo de consolidação, é levar essa pessoa a esse entendimento de arrependimento, a esse entendimento de retorno para Deus, e ao batismo, que é onde começa o retorno da vida com o Senhor. É no batismo, quando a gente vai às águas em Cristo Jesus, que essa vida começa. Queridos, isso é muito importante, porque a gente às vezes proclama, mas nós temos que parar apenas de proclamar. Nós temos que começar a pensar um pouquinho além. Eu preciso insistir nessa pessoa. Eu preciso estar perto. Eu preciso continuar plantando o reino, até que ela entenda e deseje o Senhor. Então Jesus, Ele não pregava resolução dos problemas, mas Ele pregava arrependimento, batismo nas águas, para a remissão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, o que Jesus pregou foi a porta do reino. Porta do reino.
E é isso também que a gente tem que anunciar. A porta. A pessoa ser levada a entender que é preciso retornar ao Senhor, que é preciso conhecer o Senhor, que é preciso responder ao Senhor, porque Deus não se impressiona com as nossas falas, com as nossas frases bonitas. Senhor, eu te amo. Aonde o Senhor está olhando? Os nossos passos. Os nossos passos é que falam se nós estamos seguindo, porque Jesus fala assim, ó, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Queridos, é tão tremendo isso, porque ele não falou que aquele que me ama, leia a Bíblia. Aquele que me ama, fica empolgado com a pregação, com aquilo que foi falado. Ele fala que aquele que me ama, guarda a palavra. Ou seja, ouve e obedece. Ouve e se arrepende. Ouve e deseja. Ouve e quer. Então, quando o Evangelho é pregado, tem um texto em Atos 2:37 que fala, compungindo-se-lhes o coração, disseram, o que faremos nós, irmão? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos que ter cuidado, querido. Às vezes as pessoas querem só resolver os problemas. Cuidado com isso. Então, prega a porta. Calma com a resolução dos problemas. Porque as resoluções do problema são depois. Primeiro, é relação com Deus. Deus não está a fim de resolver problema de pecado, problema de situação, apenas, porque o problema da situação da nossa vida é consequência do nosso relacionamento com o Senhor, desobediência, não ouvir o que o Senhor está falando. Outra coisa que Jesus fez foi fundamentou. E a fundamentação, queridos, a gente pode chamar do discipulado, uma palavra que a gente usa muito, né? O discipulado. Discipulado, queridos, foi o que Jesus fez para fazer discípulo. Ou seja, ele chamou discípulos e com a sua própria vida mostrou como é agradar a Deus. Então, o discipulado é algo que a gente precisa compreender muito bem. Alguém que chegou a essa conclusão, que a vida estava complicada com Deus. Alguém que entendeu que deseja e precisa. Está recebendo uma pessoa só para cooperar com a sua vida. É só uma pessoa para cooperar, um irmão, uma irmã, mais experiente, que já tem caminhado, que já está fundamentado e quer te ajudar. Mas isso às vezes é incompreendido, por quê, queridos? Porque esse discipulado ele é muito melhor quando a gente entende que a gente precisa. Quando você entende que você precisa, não é do discipulado, você precisa de Deus. Queridos, a nossa relação é com Deus. O discipulador, o pastor, o irmão, o profeta, toda a galera é só para cooperar.
Mas nós temos que entender que quem está querendo formar essa vida em nós é o Senhor. Eu tenho muita alegria daquilo que o Senhor fez na minha vida com relação a discipulado. Fui discipulado pelo Vanderlei primeiro, depois pelo Irã. Já tinha sido discipulado antes pelo Elias, que é um querido irmão, que até teve na nossa ordenação. E, queridos, que alegria esse relacionamento. Porque quando a gente precisa, a gente não fica olhando para a dificuldade do irmão, a gente não fica olhando para o defeito do irmão, a gente fica olhando para a vida do irmão, e a gente começa a admirar, e a gente começa a falar, puxa, olha que coisa legal. E Deus coloca pessoas perto da gente, querido, que tem coisas que a gente precisa. Irmãos dadivosos, irmãos misericordiosos, irmãos amorosos, irmãos que cuidam, irmão que zela, irmão que te orienta, que guarda a tua vida, que te aconselha segundo a palavra de Deus. Querido, é uma riqueza. Mas para quem precisa. Porque se a pessoa não precisar, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma luta. Ah, eu não concordo, eu não entendo, eu penso diferente, eu isso, eu aquilo. E, queridos, como nós precisamos aprender a ser sábios. Deixa. Porque nós vivemos diante do Senhor. Cada um de nós deve responder ao Senhor. Então, queridos, que essa relação seja tranquila. Não seja complicada. Então os discípulos viram Jesus pregando, curando, libertando, tendo misericórdia, perdoando. Viram, e os discípulos estavam ali, vendo, aprendendo, desejando, perguntando. O seu relacionamento com o seu discipulador é um relacionamento que você deseja aprender? Você entende que esse relacionamento é com Deus e não com o homem que está ali, ou a mulher que está ali? É com Deus. Querido, isso vai ser tão tremendo. Tão tremendo. E a última coisa que Jesus fez na proclamação dele foi enviar. Jesus proclamou, batizou, Jesus fundamentou, e a última coisa que Jesus fez foi enviar. No texto na Bíblia tem 2 textos que fala sobre Lucas 10, 1 a 12, que fala não vou ler não, só estou citando, que Jesus envia os 70 de 2 em 2. E lá em Lucas 10, 20, que é a mesma passagem, os discípulos voltam. Então Jesus os capacitou, deu autoridade sobre os demônios e enviou. Eles foram preceder Jesus nas cidades que Jesus ia passar. E aí, na volta, eles falam, Jesus, os demônios se nos submetiam. Aí Jesus fala assim para eles, olha, não se alegrem, porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Querido, tudo que rola aqui, tudo que rola na nossa vida aqui, e a vida humana é muito conturbada, é para a glória de Deus. E quando a gente chega no reino de Deus, queridos, a alegria é o próprio Deus, é a pessoa dele. Se alegra, meu irmão, porque você está de volta no reino. Você estava longe, você estava afastado, mas você voltou.
E essa é a alegria. Essa é a alegria. Queridos e queridas, nós muitas vezes temos muitas tentações. Eu não estou falando nada velho, nada novo, é tudo velho. Na verdade, está sendo um meio check-up do que a gente falou no mês passado, mas, queridos, a vida é difícil para todo mundo, por causa do pecado. Então, a vida com Deus não é fácil, por causa que a nossa carne, ela está sempre querendo uma folguinha, não é mesmo? Nossa carne, ela está sempre querendo um agradinho, um padrãozinho mais baixo. E a palavra do Senhor, ela nos inspira a vida de Cristo, a vida de santidade, a vida de quebrantamento, a vida de humilhação, a vida de gozo no Senhor, de alegria, a vida de paz. Então, os problemas da sociedade estão muito bem resolvidos em Cristo Jesus. Por isso que a gente estava orando aqui por alguns hoje aqui, falei assim, irmão, recebe a paz. Queridos, eu não estou falando de uma utopia, eu sei que todos nós temos problemas, todos. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por luta. Mas sabe qual é a diferença de quem está em Cristo? É que a gente descansa nele. O desafio é falar, Deus, está doendo, eu não estou entendendo nada, mas eu creio. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Queridos, qual a motivação de Jesus de ter proclamado o Evangelho do Reino, o Reino de Deus que é chegado, e de fazer tudo o que ele fez? Jesus fala em João 34, João 4:34, Jesus fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em Mateus 9:36, fala assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. João 6:38 fala assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, queridos, Jesus, ele teve motivações. A comida dele era fazer a vontade de Deus. Como nós precisamos clamar a Deus por isso? Porque nós temos fome de tanta coisa, não é mesmo? Esse mundo joga tanta porcaria e dá uma vontade de comer. Começar pela árvore do bem e do mal, né? A Bíblia diz que era árvore agradável aos olhos e boa de se comer. Quer dizer, o desejo estava ali. E nós temos desejo de tantas coisas, querido. Mas o Vande abriu o tempo aqui hoje, falando de um tempo para a gente pensar nas coisas que são lá do alto. Não nas coisas que são daqui de baixo. Esse é o desafio, gente. O nosso desafio é ser consumido pelas coisas de Deus. Porque, na verdade, a gente tem muito desejo das coisas da carne, não é mesmo? Não é verdade? O que nos tenta não são as coisas do Espírito, são as coisas da carne.
E é tão legal ver o que Jesus, os motivos, né? Deixa eu ver aqui que eu me perco um pouco com as anotações, queridos, me perdoem. Então, queridos, o que motivou a comida dele era fazer a vontade de Deus. Jesus veio por amor a Deus e a vontade de Deus, que era salvar esse mundo. Foi outra coisa que motivou Jesus. Uma coisa que Jesus tinha e eu quero muito ter. Busco isso porque eu sinto que é uma coisa que eu não é muito característica minha. Jesus se compadecia. E hoje, querido, nós estamos assim, acho que hoje sempre, o mundo é tão louco, tão maluco, que é muito comum a gente não ter misericórdia, nem amor, nem compaixão, nem olhar para o outro. Como diz o Vande, normalmente a gente fala assim, justiça para o outro, misericórdia para mim, mas deveria ser o contrário. Misericórdia para o outro, justiça para mim. Porque nós precisamos olhar para os outros com compaixão. E aí, queridos, Jesus sabia qual era a realidade humana. Eu acho que esse é um dos nossos problemas. Nós temos muita dificuldade, nós até sabemos disso, que a humanidade está perdida, a gente sabe que o homem está mal, mas queridos, talvez nós estamos tanto visando as nossas coisas, que a gente acaba esquecendo. Hoje você olha na rua, queridos, é muito triste, o ser humano está se afastando um do outro. As pessoas não te cumprimentam mais. Já notou isso? Isso é um afastamento. Quando eu era pequeno, criança, e até no início da minha juventude, eu era obrigado pelos meus pais a cumprimentar as pessoas, a cumprimentar os velhos, a falar com boa noite, bom dia, boa tarde. Eu era obrigado. Então, a educação nem sempre veio porque a gente é educado, às vezes veio forçado, aquilo era colocado dentro de você. Queridos, hoje as pessoas, você entra no elevador, bom dia, a pessoa passa por você, isso é muito ruim. Você pode falar, Beto, você já está um coroinha, né? Já está um coroa, isso é coisa de velho, não é não, queridos. Nós estamos falando de humanidade. Quando o bicho pegar lá na frente, a gente vai falar, o que aconteceu? O que aconteceu? Não aconteceu agora, aconteceu lá atrás. Quando a gente para de se relacionar, quando a gente começa a se relacionar só com o computador, quando a gente perde a pessoalidade, a gente não se importa com o outro. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, ou vai se esfriar. O amor de muitos vai se esfriar, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, de nós, da sua igreja. Que o amor não se esfrie em nós. Agora, queridos, falando um pouco aqui conosco, vamos falar aqui com os de casa, né? Falar aqui da nossa congregação. A gente não pode falar por que a gente não proclama o Evangelho. Eu acho que a gente não pode falar isso porque a gente proclama, não é mesmo? Acho que a gente proclama. Uma situação ou outra, eu acredito que todos
convertidos aqui, batizados, comprometidos com o Senhor, proclama, fala do Senhor. Mas, queridos, eu acho que a gente pode falar, perguntar, por que a gente não faz discípulo? Apesar de proclamar o Evangelho, por que a gente não faz discípulo? Eu ouso dizer, queridos, que nós nos perdemos e a gente precisa voltar a se comprometer como pessoa. Aqui eu não estou falando só como igreja, eu estou falando, nós precisamos voltar a nos comprometer a ir, proclamar, consolidar, fundamentar e enviar. Como Jesus fez. Queridos, nós precisamos saber que essa obra de Jesus não foi só para nos salvar. A gente, quando vem para o Senhor, nós não só podemos vir para o Senhor e sentar e esperar, eu estou aqui passando até eu ir para o céu. Queridos, isso não existe. Nós somos chamados para viver em Cristo, para que Ele cresça, porque Ele vai tomando forma na gente, e esse nosso eu, que a gente disse que é ruim, porque fomos nós que dissemos que precisamos de Jesus, que tem algo ruim na gente, precisa sair para Ele entrar. Então, depois que a gente tem esse relacionamento com o Senhor, nós precisamos crescer muito nele. É um desafio de crescimento. É um desafio muito grande de responder a palavra, de conhecer a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, de ser cheio de Deus, para que você tenha o que dar. Para que as pessoas possam vir na gente, a gente ter o que falar, ter o que anunciar, ter como confortar, como consolar, como amar, como cuidar. Então, queridos, nós precisamos muito entender que não tem como fazer senão como Jesus fez. Precisamos fazer como Jesus fez. Obrigado, querido. Irmão, nós precisamos entender que nós temos um compromisso com o Senhor e que nós precisamos atender esse chamado. No mês passado, quando a gente reuniu aqui, a gente orou, não sei o que você orou, mas tenha certeza, Deus ouviu a sua oração. Deus é um Deus que ouve a oração. Independente do que você pediu, querido, cumpra, porque Deus vai cumprir a parte dele. Mas nós precisamos, queridos, nos comprometer em ir anunciar o Evangelho. Não só pregar no ônibus, na fila, na escola, no trabalho quando tem um problema. Queridos, se compromete com as pessoas, se compromete em voltar. Isso precisa ser um trabalho que você vai, anuncia, conversa com a pessoa, ouve, relaciona normal. Pode ser no campo de futebol, pode ser no clube, pode ser em qualquer lugar, mas você está ali proclamando o Evangelho e vendo se aquela pessoa quer. E não só para uma, proclama para 2, para 10, para 20, para quanto você quiser, mas fica de olho em quem quer. E aquele que você vê que quer, você aproxima e dá mais.
e dá mais, e dá mais, e dá mais. Até que essa pessoa entenda, eu preciso de transformação na minha vida. Queridos, cuidado com esse negócio, eu preciso de Jesus, amém, nós precisamos de Jesus, mas a conclusão que a pessoa precisa chegar é, eu preciso de transformação, você entende? A pessoa se viu pecadora, porque se nós não nos vemos pecador, a gente não quer mudança. E aí, queridos, a gente vai trabalhar, proclamar essa porta do reino como Jesus fez. Consolidar, se a pessoa quiser, vamos batizar. E depois nós vamos ensinar a guardar. Mas uma coisa muito importante, queridos. Nessa questão do ensinar, do fundamentar, eu acredito que nós, como igreja, estamos precisando ter uma nova experiência com relação ao discipulado. Porque nós acabamos nos tornando especialistas em ensinar. Nós paramos no ensino. E no discipulado, e no discipulado, e no discipulado, e no discipulado. E as pessoas estão sendo discipuladas há anos. Isso é maravilhoso, e tem que ser mesmo. Mas nós temos que direcionar as pessoas para ir proclamar o Evangelho. Há quanto tempo você está com um discípulo, toda semana é problema, vai resposta. É problema, vai resposta. É problema, misericórdia. Queridos, nós precisamos ser discípulos leves, discípulos que edificam, discípulos que abençoam, discípulos que cooperam, discípulo que fala, rapaz, poxa, eu tive com fulano, ele está mal, vamos orar. Discípulo que está ligado. Querido, nós fomos chamados para cooperar. Nós não fomos chamados para sentar num banco e ficar assistindo o culto, nós fomos chamados para cooperar. O Vande, eu fui ali no banheiro rapidinho, o Vande tinha chamado os irmãos aqui para orar. E alguns vieram, e eu não sei por que os outros não vieram. Os outros são comprometidos com o Senhor, tem que estar tudo aqui. Porque nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para abençoar. Ah, o irmão está orando com alguém, fica ali pertinho, querido. Cola ali, amém, aleluia, Senhor abençoa mesmo. Você não sabe nem o que está orando, você não sabe nem o que está rolando, mas você está ali no mesmo espírito. Não precisa sapatear no fogo não, né? Tem irmã do sapatinho de fogo. Não, se você não é sapatinho de fogo, não tem problema. Mas se for, aproveita. Deixa o fogão cair. Eu gosto do fogão. Sabe por quê, queridos? E é até bom a gente falar sobre isso. Uma coisa que Jesus fez na capacitação que a gente estava falando, Ele enviou o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Significa que o ser humano que sempre dependeu de si, o ser humano que sempre quis resolver o seu problema, agora ele pode depender de Deus, do Espírito Santo, para viver por Ele, para ensinar para Ele perguntar para o Espírito Santo, para ele ter relacionamento com Deus. E aí vai uma pergunta, antes de você perguntar para o seu discipulador, você perguntou para Deus? Antes de você perguntar para o seu pastor, você perguntou para Deus? Nosso relacionamento é com Deus. Não se engane. Você acha que você vai dar resposta para discipulador? Discipulador só te ajuda.
coopera, é um irmão que ora pela tua vida, é um irmão que chora pela tua vida, é um irmão que você vê alguma coisa. Mas discipuladores, por favor, você não é polícia, você não é detetive, você não é investigador, você é um irmão que fica na brecha esperando o Espírito Santo falar e abençoando quando ele te chama na conversa. Nós precisamos aprender, queridos, que o discípulo é de Jesus. Consigo desligar esse negócio, ignorar. Pronto. Obrigado, Vande. Acabou o meu tempo. O tempo que eu falei para o Vanderlei que ia usar 40 minutos, já acabei. Então eu vou concluir. Igreja, presta atenção. Presta atenção. Jesus está dizendo, nós precisamos crescer. Nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos cooperar, quem está cooperando, cooperar mais ainda, desejar mais ainda. Mas, queridos, nós precisamos mudar os objetivos da nossa vida. Nós precisamos buscar coisas que são eternas. Coisas eternas. Atender aos desafios de Jesus. Atender o desafio de Jesus. Responder aquilo que Jesus está falando. Se comprometer com Ele. Nós não podemos estar aqui para estar cuidados apenas. Nós temos que desejar cuidar. Nós temos que desejar amar. Nós temos que desejar servir. Nós temos que, com o nosso testemunho, impactar. Impactar. Porque Deus tem muita vida aí, ó queridos. Aqui tem muita vida de Deus para dar. Vamos parar de acumular? Vamos começar a despejar isso para as pessoas. Despejar essa vida de Deus para as pessoas. Esse lugar aqui, ele cabe mais ou menos 700 pessoas, se eu não estou enganado. Mas eu não estou falando de encher reunião, estou falando da gente encher nossas casas, estou falando da gente encher nossos relacionamentos, estou falando da gente se dar. Estou falando da gente clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ter amor pelas pessoas, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter misericórdia. Eu preciso ver que as pessoas estão morrendo. Quando ele está falando aqui do rotavírus? Coronavírus. Vai matar um monte. Está matando um monte de gente. Está matando muita gente. E nós não sabemos como essas pessoas estão. Não sabemos.
Se elas já vieram para Jesus, se elas já se encontraram com a vida, porque com a morte, todos nós já nos encontramos. Porque Jesus disse: vocês estão mortos nos vossos pecados e delitos. Mas quando esses pecados e delitos estiverem nos matando, aí a gente só corre para Jesus. Então, querido, eu queria nos animar, nos estimular a ir e proclamar o Evangelho. Você que é comprometido com Jesus, você que tem uma vida com o Senhor, querido, você precisa conhecer a Bíblia, para quando você abrir a sua boca, sair o que Deus pensa, o que Deus acha, e não o que eu e você pensamos ou achamos. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aí Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido, prega a palavra de Deus. Alguém te perguntou uma coisa, faz assim, ó. O que Deus fala sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? Aí você vai lá e pega o que Deus pensa, o que Deus acha, e fala assim: fulano aqui, ó, a resposta. É a palavra. Porque o Espírito Santo, quando a palavra é dada, ele age. Mas eu não estou falando sobre o como ir. Falei isso na semana passada. Isso aí, cada um tem o seu jeito. O que a gente precisa é ter desejo, é ter coragem. Jesus fala assim: ora para que a seara, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Grande é a seara, mas poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Querido, querida, você quer ser um trabalhador? O que está faltando? Uma das coisas que mais impede a gente de trabalhar para Deus, sabe o que é? A gente vir para Deus querendo que Ele resolva o nosso problema. Isso é uma das coisas que mais impede a gente de trabalhar para Deus. A gente não entende que Jesus nos chama para uma coisa muito simples, só entregar a vida na mão dEle e deixar Ele conduzir. Só. Porque como o governo está na mão dEle, uns falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que os espíritos malignos se submetem? Queridos, Jesus mostrou o reino, mostrou o governo. Ele mostrou que o Pai é dono de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Nós precisamos crer nisso e partir. Nós precisamos desejar que as coisas de Deus sejam as coisas que agradam o nosso coração. Nós estamos cheios de coisa dentro de nós. Por isso é importante a gente deixar os irmãos mais à vontade, porque nós estamos matando uma coisa nos irmãos e nós mesmos. Não deixando os irmãos, nós termos a consequência das nossas escolhas. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Nós precisamos bater com a cara na parede, porque a gente se arrepende. A gente vê que o nosso sonho encantado não era tão bom, não era tão legal. Porque o inimigo faz a coisa direitinho para que a gente pense que seja, que é. Mas não é. Sabe o que é bom para você? O que Deus tem para você. Sabe o que você tem que buscar? O que Deus quer que você busque. E Deus fala assim: buscar em primeiro o reino. Tudo vai te ser acrescentado. Não tema, meu irmão.
Está trabalhando? Não está trabalhando? Não importa. Você não aprendeu que é Ele que cuida de você, não? Nós precisamos aprender esse negócio. Não é o teu salário, não é a tua herança, não é a loteria federal, sei lá, Loto, Sena, Mega Sena, nem sei o nome dos jogos hoje. Não é, é Ele. Está faltando alguma coisa? Fala com Ele. Vive com Ele, se enche dEle. Agradece, louva. Porque Ele, queridos, é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A humanidade tem passado por problemas terríveis, querido, depressão. É uma enfermidade física, não estou querendo espiritualizar, mas, querido, o Senhor nos livre. Porque nós temos Ele. Nós temos Ele, nós temos que ir a Ele. Vamos parar de ir ao mundo pedir resposta, vamos a Jesus. Vamos deixar Ele responder a gente. Igreja, para concluir, nós precisamos nos arrepender. Nossa congregação precisa se arrepender. Nós estamos desfrutando de relacionamentos, nós estamos desfrutando de ajuntamentos, de reuniões, de cuidado, de um monte de coisa, mas nós precisamos romper e ir. Assim como Jesus pegou os 70 discípulos e enviou de 2 a 2, nós queremos pegar a igreja e falar: igreja, vai. 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 Você que já está indo, continua. Deus é contigo. Ele vai quebrar aquele coração, Ele vai responder. Mas vai fazer discípulo. Vai gastar o teu tempo com vidas. E aí Deus vai te encher. Vai trabalhar, porque aí Deus vai suprir. Vai fazer a vontade dEle, porque Ele vai resolver o problema. Ele vai cuidar, Ele vai trazer a situação, a solução. Mas vai, igreja, vai, em nome de Jesus. Ah, mas como? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus como ir, para quem ir, como ir. Vai resolver com Ele. Deus vai te falar. Nós precisamos ouvir a Deus. A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Como é que está o Espírito Santo aí? Está ouvindo a voz dele? Continua buscando, ele quer falar mais, ele quer ter tanta intimidade, que a gente vai ser como Jesus. Jesus já sabia o que as pessoas estavam pensando, e já ia em cima, lembra da palavra? Já ia em cima, intimidade com o Pai, sensibilidade, ele batia o olho, ele já sabia. E a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ia em cima da necessidade da pessoa. Que nós vamos orar, nós vamos pedir, e Deus vai trazer aquela palavra que vai em cima.
e vai quebrantar. Às vezes nós queremos quebrantar com a força do nosso braço, com a força do nosso discurso. Não vai acontecer. Eu, pelo menos, tenho tido essa experiência. E eu tenho aprendido, Deus, eu quero confiar. Quando eu abrir a boca, fala, Senhor. Porque se tu não falar, a pessoa não vai se arrepender. Queridos, o Senhor deixou a coisa mais importante dentro de nós, o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te libertar. Deixa o Espírito Santo te curar. Leva as tuas chagas para Ele. Porque só estar na igreja não vai resolver. Já viu quantos anos já passou? Já viu quanto tempo já rolou? Já viu quanta lágrima, quanta reclamação? Jesus quer resolver o teu problema, irmão, irmã, mas não do nosso jeito, do jeito dele. Vamos fazer como Maria, fica nos pés do Senhor, esquece o resto, relaciona com Ele. Eu estou falando a mesma coisa, queridos. Porque a proclamação é fruto da nossa relação com Deus. Não se engane. Se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos transbordar. Se nós não tivermos, queridos, a gente vai ficar por aí. Fazendo o quê? Eu não sei. Tem muita coisa para fazer. Tem muita bobagem para fazer. O mundo tem muito brinquedinho. Brinquedinho que mata, mas parece legal. Mata. Pecado mata. É o que a Bíblia diz. Então, igreja, vai e prega o Evangelho. Eu estou falando isso a partir de mim, queridos. Nós devemos ir e pregar o Evangelho. Tem muita gente precisando, o mundo todo. E nós precisamos de saber que somos nós que temos que ir anunciar.